O irmão abra aí a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hoje eu vou pregar aqui aos irmãos do verso 27 ao verso 29. Já digo aos irmãos que foi com grande labor e dificuldade que eu preparei esse sermão, pois na data de ontem eu estive passando por um procedimento médico, onde eu fui sedado, tomei a anestesia geral e demora 24 horas até a anestesia sair do corpo. Então você fica meio grogue. Os irmãos terem uma ideia, fui assinar algumas folhas e errei 2 vezes o meu nome. Você fica realmente fora de si. Então, tive que preparar o sermão, porque a vida da igreja não para, E estou com dores, ainda, porque foi um procedimento um pouco sério. Então, peço colaboração dos irmãos. E para somar tudo isso, fiquei gripado de ontem para hoje, Mas a palavra de Deus deve ser pregada e estamos aqui para cultuar o nosso Deus. Então, peço colaboração dos irmãos, das mães, para me ajudar nesse momento aqui, que é sério para nós e crucial. Versos 27 a 29, 3 versos apenas, e ainda falando sobre Moisés. Diz o seguinte aqui a palavra de Deus, versão King James. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou, como que vendo aquele que está invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. 29. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, e os egípcios, que o mesmo fizeram, afogaram-se. Até aqui, vamos orar mais uma vez, buscar o Senhor, incline sua cabeça e vamos orar a Deus. Eterno Deus e Pai, eu quero neste momento pedir a Tua ajuda para cada um de nós miseráveis pecadores. Para que, Deus, a Sua palavra não seja através de sabedoria humana que traga o entendimento, mas sim através da aplicação do Santo Espírito e da iluminação do mesmo. Porque certamente, se assim for, as nossas vidas serão mudadas. Peço, ó Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia seja abundante sobre esta igreja. E que realmente venhamos a glorificar ao Senhor. Que a Sua palavra seja pregada com fidelidade, temor, tremor. E assim, Deus, o Senhor aplique-a em nós. Me ajude, Deus, pois sou um homem falho, limitado, falível e necessito de graça e condução do Senhor. Me dê a sobriedade, me dê força, me dê, Deus, capacidade. Obrigado por tudo, porque até aqui o Senhor nos guiou, nos sustentou, e mais uma vez no meio da semana podemos cultuá-lo, Deus. Obrigado, mas somos carentes de Ti agora neste momento. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amados, o livro de Hebreus, ele foi selecionado aqui para essa igreja, justamente para trabalharmos alguns temas, para trabalharmos juntos aqui algumas doutrinas que são chaves para nós, no que tange a doutrina batista reformada. Então nós estamos aqui, claro, conhecendo e pregando a palavra de Deus, inspirada pelo Santo Espírito, mas não significa que não estamos falando de doutrinas. Porque pregar o Evangelho, pregar as Escrituras é falar de doutrinas. Tudo que cantamos aqui também nós cantamos doutrinas. Então doutrina e as Escrituras, elas caminham juntas. As doutrinas fluem justamente dos textos bíblicos que nós possuímos. E qual é a doutrina que eu gostaria de dar ênfase com este livro e é pertinente para nós estudarmos com este livro de Hebreus? É justamente a teologia bíblica pactual. Queremos então entender isso. Queremos olhar para os pactos de Deus à luz do que esse autor expõe, do que esse autor escreve, inspirado. Então, amados, o nosso objetivo aqui é justamente trabalhar essa teologia, entender a antiga aliança
E o que ela difere da nova aliança? Essa transição, por que se existiam ritos, por exemplo, sacrificando animais? Por que existia o dízimo dos 10% daquilo que eles ganhavam? E hoje já não olhamos com esses olhos litúrgicos, ritualísticos, como daquela época. Porque houve sim uma mudança. Da antiga para a nova aliança houve cumprimento de promessas. Os pactos feitos na antiga aliança, pactos esses feitos com Adão, pactos esses feitos com Noé, com Abraão, com Davi, todos estes pactos eles foram cumpridos. Eles apontavam para algo maior. Por exemplo, Abraão, ao qual nós vimos, Deus prometeu a Abraão uma prole. Prometeu uma terra, onde seria dele. Porém, nós olhamos para o pacto com Abraão não apenas com os olhos naturais, pois ela tem um caráter duplo. Sim, existia uma descendência física de Abraão, mas acima disso existia uma descendência espiritual. Aquele filho que foi prometido em Gênesis 3,15, a Eva, que pisaria na cabeça da serpente, precisaria-se então de uma natureza física, terrena, para que se viesse Cristo. Então o povo judeu ele foi preservado, escolhido para que justamente isso acontecesse. Mas significa que todos os judeus que nasceram, eles já estavam necessariamente dentro do pacto com Cristo na nova aliança? Não. Não é por nascer judeu que eu sou salvo, e sim por ter arrependimento e fé naquele que viria e já veio. Então é justamente essa diferença que o autor de Hebreus trabalha. Ele explica até onde foram esses pactos. E agora entramos numa sessão falando sobre Moisés, um daqueles que receberam um pacto com Deus, mas justamente falando sobre a fé, que é um dos elementos para que você entre no pacto da graça. Pacto da graça esse que veio a ser cumprido no Novo Testamento. Tinha pacto da graça no Antigo Testamento? Concluído? Substancial? Não. Este pacto só veio à existência substancialmente, quando eu falo substancialmente, pela obra, pelo corpo que foi esmagado de Cristo, pelo sangue que foi vertido. Então, substancialmente, somente na nova aliança. Tanto que ele institui a ceia, algo que não se existia ainda, celebrando o quê? A sua morte. Então a ceia, é um sacramento que está para a nova aliança, está para o pacto da graça, tá bom? E o autor de Hebreus, ele já vive em uma época, pela datação deste livro, e pela sua argumentação, ele já vive num período pós-morte de Cristo, pós-pacto da graça instituído. Porém, ele está falando com quem? Com o povo judeu. Talvez ele esteja aqui falando para muitos que viveram antes de Cristo e após a morte de Cristo, pois ele morreu novo, 33 anos até onde se sabe. Então, se eu tenho um ancião de 80 anos nesta igreja, ele presenciou o quê? O pacto antigo e o pacto novo. E qual que é o problema que essa igreja aqui, esses irmãos estão passando? Esses hebreus. Muitos estão largando, abandonando o cristianismo pregado por este pastor, ao qual escreve, que não sabemos quem, ao qual escreveu, e estão retornando para suas práticas judaizantes. E por que eles faziam isso? Justamente por não entender para que serviam aqueles rituais levíticos, qual era realmente o significado daquela antiga aliança, e precisavam olhar para Cristo. Então, esse autor ele se preocupa em exortar esses fiéis, trazer um entendimento. Por exemplo, amados, hoje em dia, como é que podemos fazer uma aplicação para os nossos dias atuais? Nós temos muitas, amados, se não dizer todas, e ainda se professam cristãs, que creem em salvação por obras. Os judaizantes e o judaísmo, ele é resumido justamente por isto. Por crer em salvação por obras.
Porque eles não se viam salvos se eles não estivessem entregando aqueles animais, não estivessem participando de todos os ritos da antiga aliança. Você falar para um judeu que ele era salvo apenas pela fé em Cristo, isso era difícil dele entender. Muito difícil. E o autor de Hebreus está com essa preocupação. E hoje em dia temos a mesma preocupação. Spurgeon, se eu não me engano, ele diz que a doutrina da justificação somente pela fé é uma doutrina que precisa ser revisitada sempre e sempre nas igrejas. Porque para os irmãos terem uma noção, os pais da igreja, que são os discípulos dos discípulos de Cristo, então pense ali em mais ou menos há 200 anos depois de Cristo, até menos, 100 depois de Cristo, essa doutrina da justificação somente pela fé, ela já começou a ser perdida. Então, amados, nós precisamos ser fiéis ao que as Escrituras nos informam. E é justamente esse o ponto que a teologia bíblica pactual vai nos elucidar. E quando eu penso em fé, eu estou no ponto perfeito, que é o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. O capítulo 11 fala justamente o que é fé. E se os irmãos estiverem lembrados, o verso 1 e 2 define o que é fé. O autor diz, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. E no verso 2 ele fala, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Então olha aqui o ponto que o autor quer. Ele quer falar sobre os antigos. Ele quer falar sobre aqueles que foram salvos, porém viveram num período da antiga aliança. E ele quer, ainda assim, endossar as suas palavras, falando que hoje não se mudou nada. Porque o fator e o objeto da fé desses homens, como já vimos aqui em muitos, é Cristo. João capítulo 8, verso 56, diz que Abraão olhou para a frente, olhou para um tempo onde ele não viveu, e ele se alegrou pela vinda de Cristo Jesus. Qual é o nosso objeto de fé hoje? Cristo Jesus. Então não se mudou. O objeto da fé é o mesmo, irmãos. E ele quer justamente elucidar isso aqui para esses irmãos. Então agora veremos aqui, como já estamos trabalhando. Semana passada eu preguei aos irmãos o verso 23 a 26. Vamos lembrar? Vou ler novamente aqui, para que os irmãos se situem. Verso 23 a 26. Foi introduzida aqui a figura de Moisés. E diz o seguinte: pela fé Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. No verso 24, pela fé Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha do faraó. 25, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que, por um período, desfrutar o gozo do palácio. Verso 26, veja como ele olhou para Cristo, considerando a desonra de Cristo. Considerando a desonra, ou vergonha, ou vitupério, ou opróbrio de Cristo. Porque tinha em vista a recompensa do galardão. Então aqui está a prova bíblica de que esses homens viveram olhando para Cristo Jesus. Mudou o objeto da fé? Não muda. Sempre foi Cristo que salvou e permanece ele sendo o único caminho, a verdade e a vida. Cristo Jesus. Então, amados, agora, olhando para essa parte do texto, não mais falando sobre o nascimento de Moisés, a sua vida até os 40 anos, onde ele teve que recusar realmente pela fé a vida no palácio, ser filho da filha do faraó, vamos olhar agora para a liderança de Moisés. E 3 coisas são atribuídas à fé de Moisés aqui. O que ele fez? Primeiro, o que ele fez? Então, a primeira coisa que olhamos é quando ele sai do Egito. O que ele fez? Saiu do Egito. Segundo, como ele fez isso? Não temendo a ira do rei. E terceiro, a base sobre a qual ele fez isso. E perseverou. Perseverança é a forma como ele fez isso. Perseverando, vendo o invisível. Ao final, é justamente isso que é a definição de fé. Ver o invisível. Obedecer sem ver, sem sentir. A nossa fé, ela não precisa ver nada.
Você não fique pensando, eu preciso ver Cristo para mim crer. Não, você não precisa. Você precisa crer na sua palavra. A fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É isso que você precisa para ter a fé aqui descrita por este autor. Então, amados, considerando o fluxo do pensamento do autor e com respeito à fuga de Moisés, né, a saída dele do Egito, observamos que ele escolhe incidentes importantes que enfatizam a fé de Moisés. Ele começa com o ato de fé exercido pelos pais de Moisés, a qual já vimos, no versículo 23. Na seguinte sessão, amados, ele apresenta Moisés como um homem de fé, né, na corte do faraó, e justamente o rompimento, né, onde ele decide não fazer mais parte daquilo. E o resumo desse período da vida de Moisés começa com o quê? Com a fórmula pela fé. Qual é o início de todos aqui citados no capítulo 11? É um padrão, pela fé, pela fé, pela fé. Então, amados, descrevendo a fé de Moisés, em três sentenças, o autor menciona a recusa de Moisés de ser chamado filho da filha do faraó e sua escolha em identificar-se com o povo de Deus em sua decisão de sofrer vergonha em lugar de aproveitar os tesouros reais. O que isso aqui já nos ensina, irmãos? Como pregado semana passada. Qual que é a característica da fé? Eu e os irmãos estamos tendo um contato sobre o que a fé gera dentro do indivíduo. O que significa realmente professar a fé em Cristo? A fé, ela de maneira alguma pode ser subjetiva na sua vida prática. A fé, ela deve trazer provas para mim e para você de que cremos em Cristo. O problema é que muitas das vezes você olha só para os seus erros, só para os seus pecados, o que não é ruim, você deve olhar sim. Mas, acima disso está a graça de Deus, a fé em Cristo, que vai gerando algumas motivações e vontades dentro do seu ser, no seu âmago. E o que nós vimos em Moisés? Um homem que ouviu os ensinos de seus pais, um homem que foi criado, porque o verso 23 cita, na verdade, aqui a fé dos pais de Moisés, que era Joquebede e Anrão. Né? Eu tinha falado Anrão, aí me corrigiram depois, é Anrão, né? Porque vem antes um N. Né? Então Anrão e Joquebede eram os pais de Moisés, crentes, que repassaram a eles o quê? Que eu mostrei aos irmãos, o pacto feito com Abraão. E esse pacto ele veio sendo revisitado para o filho de Abraão, Isaque, para o neto de Abraão, Jacó, e Jacó repassou isso para José. E José estava no Egito. José viveu no Egito e ele apegou-se a essa promessa de que eles seriam libertados e repassou isso para frente. Até que veio o tempo de Moisés. Então, amados, podemos certamente inferir de que Moisés recebeu o pacto. Moisés recebeu as promessas. E principalmente de que aquele povo herdaria uma terra. Então não era no Egito que eles tinham que ficar. Eles precisavam sair dali. Até que Deus vem a Moisés e fala, você vai ser esse homem. Você vai libertar este povo. Então, amados, o escritor agora escolhe citar no texto a partida de Moisés do Egito como um exemplo de ato de fé. Tá? Principalmente no verso 27. E igualmente, hoje será introduzido para nós aqui o que a fé também nos motiva. A participar dos sacramentos. Porque veremos aqui a instituição da Páscoa, quando os primogênitos de Israel foram salvos, e descreve Moisés como um homem de fé. E por último, a travessia do Mar Vermelho também, representando a fé de Moisés e dos israelitas. O escritor de Hebreus, então, enumera acontecimentos específicos da vida de Moisés, nos quais sua fé triunfou. Então, amados, o livro de Hebreus, aqui o capítulo 11, ele traz todos os pontos que precisamos para entender o que a fé nos motiva a fazer. Lembra que eu disse aos irmãos, e chegaremos a esse ponto aqui no texto, que a ceia e o batismo
não salvam ninguém, correto? Mas um eleito de Deus que tem a fé em Cristo, ele deseja participar desses sacramentos? É cabível para um eleito de Deus ficar fora da participação dos sacramentos? É incabível. É impossível. Eu imagino, amados, as pessoas que passam às vezes por processos disciplinares na igreja e que são o quê? Retiradas dessa comunhão e não participam da ceia do Senhor. Por quê? Porque entende-se que foi quebrada a comunhão com Cristo e com os irmãos. Eu imagino, amados, se isso realmente acontecesse um dia comigo, como eu me sentiria? Eu ficaria, amados, agoniado. Agoniado. Porém, por outros eu já penso, tanto faz eu participar, eu participei. É só um símbolo mesmo. Não, não é um símbolo. Isso é um sacramento. É um sacramento de fé, onde você professa a sua fé. É algo espiritual, onde você é renovado, fortalecido por Cristo naquele momento. Fortalecido por Cristo. É algo instituído por Ele próprio, batismo e ceia. Como que um cristão não vai querer participar disso? E veremos isso no texto. Como que Moisés instituiu os sacramentos no Antigo Testamento, tá? E da onde que originou isso? Porque o texto vai dizer que pela fé. Pela fé ele fez essas coisas. Vamos entrar no texto, a partir do verso 27, tá? E assim eu começarei aqui a expor o texto para os irmãos. Diz agora aqui na versão João Ferreira de Almeida, tá? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Ficou firme, né? Ou conforme a minha versão aqui da King James, perseverou, né? Se agarrou, ficou firme, tá? Mas tudo isso pela fé. Então o primeiro ato, pela fé deixou o Egito. Pela fé deixou o Egito. O que motivou ele a fazer isso? Já citei na introdução, receber o pacto abraâmico, as promessas de Deus. O que o escritor quer dizer quando escreve ele deixou o Egito? Porque Moisés, segundo os relatos, eu vou trazer para os irmãos de Êxodo, ele deixou o Egito 2 vezes. 2 vezes. A primeira vez ele fugiu porque temia por sua vida. Porque ele matou um soldado egípcio. Ele matou um egípcio. E ali ele foi prometido de morte, né, pelo faraó, pelo governante. E entre a primeira e a segunda vez que saiu do Egito, há um período aí de 40 anos. Né, porque a segunda oportunidade ele já estava fora, ele retorna para o Egito para liderar o povo e realmente sair, propriamente dito. Então tem 2 oportunidades, né, em que Moisés ele sai do Egito. Tá? Moisés saiu do Egito 2 vezes, primeiro depois que matou o soldado egípcio, e a segunda quando ele libertou o povo do Egito. Tá? Êxodo 10, verso 29. Mas veja as passagens. A primeira saída, Êxodo 2, verso 14 e 15. O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Né? Isso numa oportunidade onde ele viu 2 hebreus brigando. E ele tenta intervir. Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Tá? Porque ele ocultou o cadáver do egípcio. Tá bom? Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu, olha lá, saiu do Egito. E foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. E ali onde ele ficou. Até Deus se apresentar a ele. Certamente, amados, o foco do autor aqui é a segunda saída. O que o autor ele quer destacar aqui é justamente a liderança de Moisés com o povo do Egito. Embora a saída do Egito possa ser uma expressão geral de Moisés, levar ao povo ao deserto, o autor tem razão especial em registrá-la. Disse o faraó a Moisés, saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir minha face, você morrerá, respondeu Moisés. Será como disseste, nunca mais verei a tua face. Isso é uma das oportunidades onde Moisés se encontra com o faraó e Deus já está despejando as suas pragas sobre o Egito. Moisés recebe do faraó as palavras, saia da minha frente. E Moisés replica, a próxima vez que nos vermos, você morrerá. Amados, isso está em Êxodo capítulo 10, verso 28 a 29. Nunca houve maior expressão de fé
coragem espiritual do que essa. Afirma-se que Moisés avisou o faraó de que todos os seus servos viriam e se curvariam diante dele. E então, com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. Por que Moisés se ira? Em ver a dureza do coração daquele homem. Êxodo 11, verso 8. Moisés ficou indignado com a rebelião obstinada do faraó contra Deus. Ele tinha diante de si um tirano sangrento, armado com todo o poder do Egito. Amados, talvez te falte um pouco de contexto e entendimento. Porque essas simples palavras, pela fé, deixou o Egito, você tem que somar essas palavras com todo o conhecimento que Êxodo nos traz. Quem que Moisés está enfrentando aqui? Moisés é apenas um homem, junto com o seu irmão Arão, enfrentando quem? Um governante de um país com todo o poder bélico, com todos os seus soldados, sozinho! Apenas com a voz de Deus e obedecendo ao que Deus falou a ele. Faça isso. Amados, isso aqui é um exemplo de fé tremendo. Enfrentar o faraó, todo o seu exército, e dava as pragas e ele voltava lá e falava, liberte o povo. Aí não vou libertar, ele mais uma, e ele voltava a todo momento enfrentando. Você faria isso? Você colocaria a sua vida em risco para obedecer uma voz que você não vê? Ou você pensaria, estou ficando louco. Eu vou lá nada. Se eu for lá, ele vai me matar. Olha o tanto de soldado que ele tem, as armas que ele tem. Eu vou lá, dar minha cara a tapa, colocar o meu peito ali. Eu vou lá. Pois bem, Moisés fez isso. E segundo o texto, pela fé. Pela fé ele deixou o Egito. Não, olhe só como complemento, não temendo a ira do rei. Não temendo a ira do rei. Muitas vezes é entendido, amados, que essa frase se refere à primeira vez que Moisés saiu do Egito. Quando ele tentou, escolheu identificar-se com o próprio povo, matando ali aquele soldado egípcio. Então, amados, a respeito dessa saída, Êxodo 2,14 diz que ele temeu. Eu li aqui para os irmãos agora. Aí o texto diz que ele não temeu. Então está tendo uma contradição aqui entre Êxodo e... Amados, não. Porque se realmente ele temesse, e lembrando que eu disse aos irmãos, ele, mesmo nessa oportunidade onde ele mata um soldado egípcio, ali ele tomou uma atitude e fez uma escolha. Êxodo 2, verso 11 e 12, acredito que eu não li, eu li 14 e 15. Olhe lá a decisão dele em matar o soldado. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Quando ele toma o partido aqui, porque nessa ocasião ele já faz parte do palácio egípcio, ele já faz parte ali como um dos filhos da filha do faraó, ele está sendo criado lá. Mas aqui ele já toma uma decisão. Aqui ele já toma a decisão de romper. E de desejar liderar e de desejar livrar aquele povo da opressão. Então, seja focando os nossos olhos na sua segunda saída do Egito, ou até mesmo nessa primeira, uma coisa é certa. Moisés foi motivado por algo. Moisés tomou decisões nas duas ocasiões. E o que o ajudou a tomar essas decisões? Certamente, a fé. Ah, mas o texto diz que ele temeu o faraó, pastor. Sim, o texto diz, e eu acredito que sim, que ele tenha temido mesmo. Mas quem somos nós, amados? E a Bíblia se torna perfeita nos seus relatos justamente por não esconder as fragilidades. Quem disse que pela fé
nós nos tornamos totalmente divinos, deixando de ter as nossas partes humanas. Nem o próprio Cristo foi assim. Cristo se angustiou quando se aproximou da morte. Cristo orou no Getsêmani, pedindo ao Pai para que o livrasse do cálice da sua ira. Sim. Então, amados, nós como homens, pela criação que somos, nós fomos constituídos com essa fragilidade. A fragilidade de homens que têm medo. E Moisés não é diferente. Mas, mesmo com as fraquezas, este homem, Moisés, movido pela fé, ele enfrentou. O seu medo não o tomou, o seu medo não foi constante, o seu medo deixou de existir em certo momento e ele foi adiante. Você vê isso no próprio comissionamento de Moisés, no início do livro de Êxodo. Quando Deus se apresenta para ele e comissiona ele a ser o líder, e o que ele fala? Aceita de pronto a comissão? Não, eu vou lá. Ele reluta, manda outro. Não, eu não sei falar. Isso é fraqueza humana, irmãos. Até que vem Arão, seu irmão, vindo, fala, seu irmão vai com você. E aí ele vai. Então, amados, o texto é claro, não temendo a ira do rei. O que já podemos extrair do texto para aplicação nas nossas vidas? A fé, ela nos leva a tomar decisões, e às vezes decisões que são decisões, digamos que sérias, decisões cruciais, decisões que às vezes as pessoas ao nosso redor dirão, você vai colocar a sua família inteira em risco por causa desta decisão. Eu digo, amados, se Deus é realmente quem direciona e pela fé fazemos, e nós temos um grande manual para nos direcionar nas decisões, e às vezes, amados, é ir contra tudo e contra todos. Se eu não digo sempre. Decisões pela fé é ir contra tudo e contra todos. E mesmo que te coloque contra governantes, contra a ira de pessoas. Ser motivado pela fé, ser guiado pela fé, é ter um único desejo. Eu quero fazer a vontade do meu Deus. Você é essa pessoa. As suas decisões têm sido decisões pela fé. Porque nós temos um grande manual, amados, de fé e prática. Nós temos as escrituras que nos norteiam diariamente em decisões. Seja em sonegar um imposto, seja em contratar um gato-net, seja no que for, seja em mentir, pequenas mentiras, seja no que for, são decisões. São decisões que você toma. Aonde ou a sua fé fala para que você não faça aquilo porque será uma desonra ao seu Deus, ou não. Ou você prefere realmente o adultério, né? Como diz Tiago, adultério espiritual. Quais são as suas decisões diárias? Porque eu digo, amados, que certamente temos que nos colocar, temos que realmente tomar decisões que glorifiquem a Deus. Porque ficou firme, diz o texto, a continuação. Ficou firme, perseverou, se apegou ao quê? Como que vê aquele que é invisível. Isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui vem de acordo com o que ele definiu sobre fé, o autor, no versículo 1. Ele disse claramente, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, e essa esperança é o que traz a perseverança, a esperança de que Cristo nos reunirá um dia, de que Ele voltará e eu estarei com Ele. Isso é uma esperança que gera em mim perseverança. E veja, a evidência das coisas não vistas. Em Moisés você pode encontrar essas duas coisas. A perseverança, ou seja, a firmeza, no que? Nas esperanças, nas promessas que Deus já havia feito. Ele se apegava a isso como que
e vê aquele que é invisível. Justamente o que está aqui, irmãos. A evidência das coisas não vistas. Porque nos posicionamos, porque temos decisões que vai contra tudo e contra todos, porque dentro de nós fomos selados com o Santo Espírito de Deus, que nos comunica as promessas do Pai, que constantemente tem nos alimentado, nos fortalecido. E eu não preciso vê-lo, mas eu tenho certeza de que Ele me guia. Eu tenho certeza absoluta de que Ele está comigo. Ser cristão é já se ver com Cristo. É já estar com Cristo. A salvação ocorre no tempo, irmãos. Não ocorrerá quando Cristo voltar, não. Aquele que crê já está salvo. Já é salvo. E reconhece quem é o seu Salvador. Já está no aprisco de Cristo, do bom pastor. Já está abraçado com Ele. Não é dúvida. Olha o que a fé motivou esse homem. Ficou firme, como aquele que vê aquele que é invisível. Essas palavras assumem um significado adicional diante do quadro da experiência de Moisés, de ver a sarça ardente em Midian. Também Deus falou a Moisés repetidas vezes no Egito. Durante a jornada no deserto, também o Senhor falava a Moisés como um homem que fala a seu amigo. A presença permanente de Deus, especialmente durante os dias de teste de Moisés no Egito, fortaleceu a fé de Moisés. Por causa das instruções de Deus, Moisés foi capaz de perseverar em fé e concluir sua tarefa de conduzir o povo de Israel para fora do Egito. Amados, Deus fala conosco. Deus falou várias vezes a Moisés. Deus continua a falar com o seu povo. O que eu preguei aqui no domingo, amados, pode ser revisitado novamente. Quando Cristo diz a Pilatos, o meu reino é o reino da verdade. Vocês não creem por quê? Porque eles amam a mentira. O reino de Cristo é o reino da verdade, é o reino daqueles que ouvem a sua palavra. Lembra o termo ouvir que eu defini para os irmãos? Ouvir não é apenas escutar, mas são palavras que são guardadas, entendidas e são colocadas em práticas. Esse é o reino de Cristo. Moisés aqui claramente ele ficou firme porque ele se ateu ao quê? Ao que Deus falou para ele. Você e eu precisamos nos apegar às Escrituras, irmãos. Você e eu precisamos dar ouvidos e entender o que Deus está falando. É somente isso que nos trará clareza, firmeza no que precisamos viver. Por certo, amados, que fora por um estupendo poder de fé que Moisés fez tudo isso. Que ele arrastasse consigo uma numerosa multidão, sobrecarregada com tantas dificuldades, na esperança de um caminho se lhe abrisse pela mão divina, através de incontáveis problemas. Ele viu impotentemente a fúria do mais poderoso rei. E sabia que o rei não desistiria sem antes fazer sua última tentativa. Já que Moisés sabia que Deus era o autor de suas jornadas, pôs nele sua confiança e nem tampouco duvidou de que em seu devido tempo refrearia todos os ataques dos egípcios. Moisés viu a dureza daquele rei. Moisés viu o quanto ele relutou para liberar o povo. Mas Moisés desistiu. Quantos problemas, quantas dúvidas que o povo trouxe para ele, falando, quem é você? Quem disse que você nos representa? E esse homem não parou, esse homem continuou.
Ele perseverou. Por quê? Você tem que sair daqui essa noite pensando: o que fez esse homem enfrentar tantos problemas? O que fez esse homem a perseverar? Eu vejo tantos cristãos, irmãos. Eu vejo tantas pessoas desistindo por tão pouco. Eu vejo pessoas abandonando seu Deus por miséria. Por miséria. Eu vejo pessoas que nem ao menos são colocadas em um teste ainda mais ferrenho. Nem precisa desses testes, porque nem no básico, nem nas coisas normais desta vida, tem professado a sua fé. Cristão que chega para mim: pastor, estou sem dinheiro lá em casa, tô duro, não estou conseguindo ir para a igreja. Está sem dinheiro para servir o seu Deus. Aí você conversa, como veio aqui, missionário lá da África, o Benício. Fala: tem pessoas lá que andam 60 quilômetros para ir para a igreja. 60 quilômetros. Você está disposto a fazer isso? Porque sabe só quem faz isso? Quem tem fé. Quem sabe realmente em quem crê. Porque sem fé, certamente você não vai fazer isso. Por quê? O que você vai olhar primeiro? Eu tenho que trabalhar amanhã, eu vou ficar cheio de dor. Você acha que os africanos não trabalham? Só você que trabalha. Vai chover. Só chove para você, né? Para os outros não chovem não, né? É só você que... eu tenho que pôr alimento na minha mesa. É só você que tem que comer, né? Eu não tenho que comer. O Felipe não tem que comer. Então você coloca todos os poréns antes do quê? Da sua obrigação e das ordenanças. É ordenança congregar? Tem um mandamento direto para estarmos reunidos em uma igreja? Existe isso na Bíblia? E por que você não cumpre? Dia do Senhor. Existem textos que conduzem o cristão a observar o dia, e eu mostrei para os irmãos. Tem. Por que nós não observamos? É pela fé. É pela fé que vamos contra tudo e contra todos. Não é uma pessoa ímpia como o Faraó que vai decidir o que eu tenho que fazer ou não. Não é. Como eu disse sobre os magistrados civis aqui na instrução, na EBD do último domingo, da nossa confissão de fé. Obedecemos até que ponto? Até eles não infringirem o quê? O motivo da minha fé, o meu manual, o que me guia, o que me direciona. Mas eu vejo muitos cristãos, às vezes é o pai, às vezes é o próprio marido que não é crente, que é ímpio, e fala: você não vai fazer isso. E a pessoa obedece. Que tipo de motivação você tem? Será que eu posso te colocar na mesma galeria que Moisés? Porque na glória, aqueles que têm fé estarão todos juntos. Todos esses citados estarão todos juntos com Cristo, porque olharam para Cristo. O que realmente tem motivado as suas decisões, meu amado? O que? Pessoas que às vezes estão com uma gripezinha: não vou na igreja, mas trabalhar você vai? Vou, porque falta dinheiro no fim do mês. Eu estou doente aqui hoje. Estou com dor agora, nesse exato momento estou com dor. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Você sabe o que você tem que fazer? É somente a fé que vai te direcionar. É somente a fé. Porque para muitos, você é doido, era melhor você ter colocado alguém para pregar. Verso 28. Olha o que ele ainda fez pela fé. Vocês perceberam que 2 aqui receberam destaque especial no capítulo 11? Quem são os 2? Abraão e Moisés. Os 2 receberam pactos. O pacto sinaítico e o pacto abraâmico. Lembra que eu falei lá na genealogia de Gênesis? Quando tem uma pausa e discorre mais sobre fulano? É ênfase. O autor de Hebreus está dando ênfase a 2 aqui.
E justamente porque o povo hebreu também dava ênfase para esses dois. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Celebrou a fé. Pela fé ele celebrou a Páscoa. Escreve o autor de Hebreus, irmãos. Ao escolher as experiências culminantes da vida da fé de Moisés, o autor toma o incidente da instituição da festa da Páscoa. Quantas coisas, se você pegar Êxodo, quantas coisas você poderia pensar para destacar a fé de Moisés? A água que saiu da rocha? Poderia. Porque foi pela fé, ele foi lá, ele obedeceu. Eu quero que você perceba o que o autor de Hebreus ele escolheu citar para trazer a ênfase, a elucidação do que é a fé. E ele escolheu agora o quê? A Páscoa. Essa experiência era diferente das anteriores. Pela primeira vez, os próprios israelitas estavam envolvidos, junto com Moisés, exercitando a fé em Deus. Porque quem deu a ordenança de instituir a Páscoa? Veio de quem? De quem, irmãos? Veio de Moisés? Deus ordenou. E, amados, essa experiência foi essencialmente espiritual. Nos dias de Abraão, Deus instituiu a circuncisão, que também era um sacramento da antiga aliança. E quando os israelitas estavam para sair do Egito, Deus inaugurou então o sacramento da Páscoa, no Antigo Testamento. E ele designou Moisés para instruir o povo de Israel sobre como fazer esse sacramento. A tarefa de Moisés de instruir uma nação de escravos quanto à significativa celebração da Páscoa foi um ato de fé. Moisés, movido pela fé, então, ele institui aquilo que Deus lhe entregou, o sacramento da Páscoa. Participar da ceia do Senhor não pode, não deve ser apenas um ato de comer ou beber. E o apóstolo Paulo é claro quanto a isso. Eu leio todos os domingos. Participar de um sacramento deve ser pela fé. O meu noivo, a minha noiva, ela é crente, eu quero casar, então eu preciso casar. Preciso batizar para isso. Qual que é a motivação, então? É a fé. Eu vejo todo mundo participando da ceia, eu quero participar também. Essa é a motivação? A motivação é a fé. Participar sem fé da ceia do Senhor é participar indignamente. E você come e bebe condenação para si mesmo. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Examine-se. Esta história está registrada da instituição da ceia, da Páscoa, em Êxodo capítulo 12. Moisés demonstrou sua fé de várias maneiras ao guardar e observar a Páscoa. Primeiro, ele mostrou respeito à instituição original, que veio através da revelação divina. A Páscoa, ela veio até Moisés através da revelação de Deus. Deus revelou a ordenança a ele, irmãos, com todos os seus ritos e cerimônias. Moisés mostrou respeito pela fé sobre a sua natureza sacramental, na qual a pessoa foi incluída. A promessa, foi incluída. Pois essa é a natureza das ordenanças, que por meio de um penhor visível, contém uma promessa e mostra uma coisa prometida. A ceia nós participamos, o pão e o vinho é algo visível para nós? É algo visível. Mas contém alguma promessa? Contém alguma relevância espiritual onde professamos algo, seja presente e futuro? Porque ele fala para celebrar a ceia até que ele
venha. Opa, até que ele venha. Então você participa com o pensamento em algo, em uma esperança, em uma promessa. A Páscoa era diferente? Não. Foi revelada, foi instituída por Deus, porém, se transformou em algo mecânico, se transformou para muitos judeus em algo superficial e apenas litúrgico. A ceia, amados, ela deve ser feita pela fé. E a Páscoa, como está aqui no texto, ela foi instituída por Moisés pela fé. É pela fé, irmãos. Então, contém uma promessa e mostra coisas prometidas. Isso é expresso em Êxodo 12, verso 11, onde, falando do cordeiro a ser morto e comido, com todos os seus ritos e cerimônias, Deus acrescenta. Você consegue colocar para mim? Êxodo 12, 11. Esta Páscoa, olha que interessante, é a Páscoa do Senhor. A palavra Senhor, os irmãos sabem no hebraico, qual que é a palavra Senhor? É Elohim? Yahvé. Deus relacional. O nome, esta é a Páscoa do Senhor. A Páscoa apontava para Cristo. A Páscoa continha promessas. O povo precisava olhar para esses ritos com os olhos da fé. Moisés então institui a Páscoa como um acontecimento anual. Então, amados, você percebe que isso era algo a constantemente estar sendo feito, para que o povo estivesse lembrando e colocando a sua esperança e motivações na coisa correta. Então, no 14º dia do mês de Nissan, aproximadamente março e abril, cada família tinha de escolher e matar um cordeiro macho de 1 ano, sem mancha, ao pôr do sol. O sangue do cordeiro tinha que ser passado entre os batentes das portas, no Êxodo, e a verga da casa. O cordeiro era, então, assado e comido com pão sem fermento e ervas amargas. Tudo tinha de ser comido naquela noite. Se houvesse sobras, tinha de ser queimadas. A refeição tinha de ser comida rapidamente. E a festa tinha de ser observada como uma ordenança perpétua, como está em Êxodo 12, verso 14. Por que perpétua? Para que o povo estivesse sempre revisitando as motivações, a fé, a esperança nas promessas. E é por isso que celebramos a ceia. A ceia é do Senhor também, amados. Correto? A ceia é do Senhor. E aqui a aplicação do nome da coisa significada para o sinal sacramental é consagrada para ser usada na igreja. A ceia. Assim foi dado como certo para o nosso Salvador, na instituição da ordenança da sua ceia. Quando ele fala do pão e do vinho, que são o seu santo corpo e sangue. Aplicando os nomes das coisas significadas àquelas que lhe foram designadas como sinais. Delas por instituição divina. Ele não fala, este é o meu corpo, que é partido por vós. Este é o meu sangue que foi derramado. Que é o selo, é aquilo que constata o quê? A aliança. Porém, amados, isso foi instituído apenas, a ceia foi instituída no Novo Testamento. Porque precisava vir Cristo, substancialmente. Então, Páscoa não é ceia, tá bom? Não existe uma continuação das coisas. Porque Páscoa era apenas para um povo que aguardava a vinda de Cristo. Após a sua vinda e morte, ele institui então, esta é a ceia. Celebrem isso. Celebrem a minha morte. Ele não havia morrido ainda para a antiga aliança. Então é algo novo. Tá bom? Isso para deixar claro a distinção entre nós e os pedobatistas. E o texto continua. Não só a Páscoa, que ele diz, pela fé celebrou a Páscoa, e a aspersão do sangue. Tá bom? Esta ordenança temporária tinha o mesmo objetivo que a primeira, a celebração da Páscoa. Sua instituição está registrada também em Êxodo 12, verso 7. O sangue do cordeiro, depois de morto, era mantido numa tigela, na qual um monte de sopo era mergulhado, e então era usado em cima das casas,
que foram para colocar nas laterais, nas vigas superiores das portas de suas casas. Esse sinal seria um sinal para que Deus passasse por assim, aspergidas e marcadas com sangue, e para que nenhum deles fosse destruído. Tá? Então essa foi uma marca que Deus também instituiu para aquele povo na libertação do Egito. E Moisés fez o quê? Pela fé, ouviu obedientemente as instruções de Deus. É pela fé, irmãos. É pela fé que os primogênitos daquele povo foram preservados. É pela fé que eles pegaram o sangue e passaram nas portas. É pela fé. Certamente, amados, eu arrisco dizer isso, né? Ainda mais quando eu leio o verso 26, de que considerando a desonra de Cristo, aqui afirma para nós que Moisés, ele olhava para Cristo. O texto não me permite dizer isso. Moisés sabia claramente, amados, que aquele sangue não era só um sangue, mas era algo que apontava para coisas superiores. Porque pode parecer estranho para você, eu pegar para você, ó, hoje, Alan, você mata um gato, né? Mata um gato, tira todo o sangue dele e passa nos murais da porta da sua casa. Você vai fazer isso? Não vai fazer, porque não faz sentido. Agora, quando eu tenho o próprio Deus revelando isso para mim, como a sua vontade soberana, e ainda mais movido pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, e sabendo que isso apontava para uma libertação posterior, aí, opa, aí eu entendi. Pela fé. Não foi pela fé? Foi pela fé. Talvez, amado, você não entenda muitas das coisas que você faz no cristianismo. Por que eu tenho que orar todo dia? Você já fez essa pergunta? Por que todo dia que eu tenho que orar? Por que eu tenho que ler a palavra constantemente? Não, você não tem. É pela fé que você faz isso. A explicação é pela fé. Não adianta você forçar o que não pode ser forçado. O Fábio postou um texto hoje sobre os meios de graça. Não sei quem leu e quem entendeu o que está ali. Não é porque é meio de graça que automaticamente, por estar numa igreja, sou abençoado. Não é porque a oração também é um meio de graça, que eu estar ali executando a oração, que eu vou ser abençoado. Porque é meio de graça. Mesmo assim, eu estando orando, eu tenho que entender que é mediante a graça de Cristo. E que Ele pode ou não fazer conforme a sua soberana vontade. Mas se eu faço, se eu oro ao meu Senhor, se eu o busco na sua palavra, se eu participo da ceia, se eu sou batizado, tudo isso deve ser feito pela fé. Eu vejo muitas pessoas forçando as coisas, irmãos. Eu vejo muitas pessoas fazendo barganha, dizendo, eu estou fazendo aqui, Deus, olha aqui, Deus. Eu estou ali lutando, eu estou lá, Deus, faça alguma coisa por mim. Você está com um senso, você está com uma ideia de que Deus tem obrigação de barganhar com você e te retribuir pelo que você faz. Isso é mérito. Isso é mérito. Deus só se baseia com base, Deus só age com base nos méritos de Cristo. E para que você seja abençoado da forma dele, você precisa crer no Filho. E não é fazer nada mecanicamente. Mas pela fé no Filho, você ora. Pela fé no Filho, você o busca. É totalmente diferente. É totalmente diferente. E Moisés fez tudo pela fé. Para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Então a aspersão do sangue era justamente para livrar os primogênitos. Quem era esse destruidor? Satanás? Um anjo de Deus. Tá? O destruidor era um anjo a quem Deus usava para executar seus juízos. Como ele fez uma vez a destruição do exército de Senaqueribe. Já leram essa passagem? O exército de Senaqueribe? O anjo vem e derrota todo aquele exército, e como ele fez antes na cidade de Sodoma. Não foram os anjos que foram lá? Por que Deus abateria os primogênitos dos egípcios e protegeria dos israelitas? Certamente não por mérito da nação de Israel. Não foi por mérito. Depois poupou os primogênitos porque os israelitas creram em Deus e obedeceram a sua palavra. Pelo menos alguns poucos. Mas, amados, Deus fez isso. Por quê? Houve fé, principalmente da parte de Moisés e daqueles que criam. Seus primogênitos foram poupados porque o sangue expiatório do Cordeiro
da Páscoa foi aspergido na entrada das coisas. E Cristo voltará para juízo também. E julgará. E quem será livrado? Aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é o que nos livra. E é justamente isso que fazemos na ceia do Senhor. Falar deste sangue. Nos gloriar nos méritos dele, não nos nossos. E se você está nesse sangue, por graça, você é salvo, meu irmão. Se você não está, você já está condenado. Você já está condenado. Se você não confia, se você não coloca a sua esperança em Cristo, você já está condenado. Você precisa crer, se arrepender dos seus pecados, olhar para Cristo como a esperança da sua vida, como aquele que te estende a mão, aquele que pode te salvar. Se você não confiar nele, você já está condenado. Você entende isso? Cristo é a nossa Páscoa, irmãos. Cristo é o nosso Cordeiro. O Cordeiro que foi morto. O que João Batista falava? Quando via Cristo passando. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele olhava para Cristo. Você olha. Você olha para Cristo. Você crê em Cristo. E olha que Cristo ainda nem tinha morrido, hein? E João Batista já olhava para ele como? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha como a fé, ela é completa. Antes mesmo de acontecer. Assim como Cristo voltará, já para mim é certo. Para você é certo. Cristo voltará. Cristo julgará os povos e as nações. E ele voltará no seu trono de ira. Ele executará seu juízo. Eu falo para os irmãos, né, sobre morte, né, preguei bastante já, que a morte é um momento crucial, né. Aí fui lá tomar anestesia, né, a médica falando comigo. E realmente, tem uns que nem voltam da anestesia. E eu só orei, Deus, minha alma está nas tuas mãos. Eu creio em Cristo. E a devocional do dia era: o pacto que eu faço com vocês certamente se cumprirá. E eu creio naquela palavra, e eu creio nas palavras de Cristo. Eu falei, aplica aí. Aplica. Pensei na morte? Não vou falar para você que não pensei, mas pensei de que forma? Minha alma está nas mãos do meu Salvador. Aconteça o que acontecer comigo, não me interessa. Eu creio em Cristo. Eu creio em Cristo. E viver cada dia crendo em Cristo é muito mais leve. É muito mais fácil do que viver com base nos meus méritos. Se eu fosse para aquela sala confiando nos meus méritos, ou qualquer um de nós passar por uma situação onde você não pode mais acordar, confiando nos seus méritos, eu acredito que deve ser uma experiência atormentadora. Deve ser algo atormentador. Eu não sei quem já ficou no fio da navalha já aí, mas se você está ali só com base nos seus méritos, lá no fundo você sabe, eu sou falível, eu não consigo. E vai chegar um tempo, se você está nesse caminho de méritos próprios, que tudo irá se desfazer como palha no fogo. Você que acha que pode se sustentar, você que acha que é a última bolachinha aí do pacote, você que pensa que é alguma coisa, naquele dia, você vai ficar extremamente perturbado, que você vai ver que isso não é nada. Não é nada. Verso 29 e último. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. E tentando isso, os egípcios foram afogados. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, tendo estabelecido o alicerce da libertação, no exercício da fé, através da observação santa
instituição do culto divino, prescrito como sinais e penhor disso, porque aí já trazemos para a ideia da ceia do Senhor. O autor passa a dar um exemplo de um dos momentos mais notáveis da providência divina, que lhes aconteceu durante a libertação, que é qual? Abrir aquele mar vermelho. Não há registrado em todo o livro de Deus nenhuma instância maior da obra da providência divina, do poder da fé, por um lado, e da incredulidade e da presunção obstinada por outro. Porque Moisés foi chamado por Deus para tocar na água, correto? E o mar abrir. Você já pensou nisso? Você já foi na praia? Acho que todo mundo já foi na praia. Se eu olhar para aquele mar, porque estamos falando de um mar, é o Mar Vermelho, e você olhar para aquilo e falar, isso aqui vai abrir, porque Deus falou. Tem que ter fé, irmão. Isso aqui vai abrir, porque Deus falou. E você é aquele que vai até lá, tendo fé de que vai abrir. E toca. E os egípcios que tentaram passar pelo mesmo caminho daqueles que tiveram fé, foram engolidos pelo mar. Amados, Israel expressou alegria e felicidade no famoso canto de Moisés. Em Êxodo 15, verso 1 a 18, você tem um cântico de Moisés, que é justamente quando eles passam pelo Mar Vermelho. Eles se alegraram. E não é de se admirar. A fé tinha triunfado. Quando nós vemos que, por exemplo, em Apocalipse, que não teremos mais dor, não teremos mais sofrimento, será uma alegria plena estar com Cristo na eternidade, é justamente isso. É você ter passado por esse caminho de dor, de angústia, com fé, perseverando, e chegar naquele momento e se desfrutar sem limites naquele que você creu a vida inteira. Os israelitas olharam para trás, para as águas do Mar Vermelho, e viram que o Senhor havia lutado por eles. E lhes havia dado a vitória. Mas o que aconteceu com a fé de Israel depois de atravessar o Mar Vermelho? Em vez de agir com fé, eles se curvaram ao medo. Nenhuma fé é evidente quando reclamam contra Moisés. Foi porque não haver sepulcros no Egito, dizem para Moisés, que nos conduziste ao deserto para morrer. Lembram disso? Isso está em Êxodo 14, verso 11 a 12. Deixa-nos em paz, vamos servir aos egípcios. Teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Isso é o mesmo povo que atravessou. Mas certamente Deus fez aquilo por alguns poucos que estavam ali com fé. Você pode viver na igreja, participar da ceia, sua vida inteira na igreja, mas no grande dia, morrer no deserto. Já parou para pensar nisso? Se você não ter fé em Cristo verdadeira, não é por estar aqui, não é por participar de tudo que o crente participa, como atravessou Caleb, Josué, Moisés, que criam verdadeiramente, vocês podem participar de tudo isso, mas no grande dia, você ficar no meio do deserto. Pense nisso. E afinal, o autor ele já tocou nesse assunto, né? Aqueles que não entraram no descanso, aqueles que ficaram no mesmo caminho. O escritor de Hebreus já falou sobre a falta de fé dos israelitas. Ele pergunta com franqueza, lá no capítulo 3, verso 16, vamos relembrar? 3,16. Porque alguns, quando a ouviram, o provocaram. Porém, nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas quem ofendeu durante 40 anos não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. Não entraram no descanso. E o verso 12, o autor diz, acautelai-vos, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e um coração incrédulo, que se aparte do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado.
para você não ser um desses que passou a seco quando o Mar Vermelho se abriu, mas morreram logo após no deserto. Como por terra seca e tentando isso, os egípcios foram afogados. Vocês perceberam que o autor coloca aqui o contraste? Contraste. Os egípcios e o seu exército de homens, cavalos, carruagens, segundo o relato de Êxodo, tentaram atravessar também. Fazer o que viram os israelitas fazendo. Amados, essa foi a pior altura a que esses pagãos obstinados poderiam subir. Eles tinham visto todas as poderosas obras de Deus que ele havia realizado a favor de seu povo entre eles, e, no entanto, agora eles veem a maravilhosa obra de Deus em abrir o Mar Vermelho. Eles tentaram segui-los, mas foram destruídos. Uma coisa é certa, eu falo com muitas pessoas que não têm fé em Cristo. Uma coisa é certa, eles não invalidam, de certa forma, o Evangelho. Eles não falam, não, isso aí é loucura. Lá no fundo eles sabem. Cristo, ao pregar nesta terra, Cristo, ao anunciar o Evangelho, não foi por falta de evidências, não foi por falta de milagres, constatações de que ele realmente era Deus. Mas quando entregaram ele para Pilatos, era por inveja. Era por inveja, não por ser um farsante, era por inveja. A inveja, ela só vem, definindo domingo para os irmãos, quando você quer ter uma coisa que você não tem. Você vê algo e você quer ter para você. Inveja. As pessoas, amados, sabem e certamente se encontrarão com Cristo um dia. Mas de que lado? O mesmo fator que eles recusam a se curvar será o mesmo que irá destruí-los. O mesmo. O contraste com respeito à fé e incredulidade no texto. Não é entre minoria fiel e os israelitas lamuriosos e amedrontados. Antes é o contraste entre a nação de Israel, que expressou fé em Deus e foi vitoriosa, e o rei e o exército do Egito, incrédulo, que pereceram nas águas do Mar Vermelho. Os israelitas ouviram as instruções de Moisés. Eles viram o Mar Vermelho se abrir e o caminho através do mar com terra seca. E caminhar junto numa igreja não tendo fé é uma coisa certa. Você vai ver Deus agir na vida daqueles que têm fé. Você vai constatar com os seus olhos. Por isso que muitos permanecem, sabiam? Muitos anos. Porque às vezes nem acontece nada com ele. Mas ele fica olhando para a vida dos crentes verdadeiros e Deus agindo na vida desses crentes. Ele fala, vou ficar aqui. Não, eu não creio. E ele sabe que ele não crê. O joio sabe que ele não crê. Sabiam disso? Mas ele permanece. Permanece invejando. Permanece olhando. Experimentando. Mas um dia, tudo será colocado à prova. Tudo será colocado às claras. Os israelitas foram vitoriosos, porque ouviram as instruções que Deus havia dado a Moisés. Eles agiram em fé. Mas esse ato de fé, de fato, o único registrado. O escritor de Hebreus escolhe esse ato em razão da confiança de Moisés. O relacionamento que Moisés tinha com Deus. O ato seguinte diz respeito à queda das muralhas de Jericó, aonde será citado aqui Raabe também. Mas ali já não é mais com Moisés, correto? Ali já é com Josué. Então, amados, isso aconteceu há 40 anos depois, a questão de Jericó. Quando a geração seguinte havia tomado o lugar de seus pais, porque os pais morreram no deserto. Essa geração era diferente daquela que deixou o Egito. Enquanto o povo que saiu do Egito falhou em confiar no Senhor, a nova geração fielmente cumpriu as instruções divinas. Resumindo, tudo que foi falado está em um único foco, em um único ponto: a revelação de Deus. Moisés só agiu após receber algo de Deus. Nós só podemos agir com base no que recebemos de Deus. Por isso que eu digo, irmãos, se você está numa igreja que não prega as Escrituras, saia daí, porque isso não é uma igreja.
O povo de Deus, os verdadeiros, eles vivem com base na revelação de Deus. Sem isso aqui, amados, entendam. Deus preservou isso até hoje. Por quê? Porque isso aqui é o meio ao qual recebemos as instruções. Isso aqui é o único ponto que a nossa fé, ela realmente tem um caminho, tem os trilhos. É pela palavra. Que nós, irmãos, possamos ser como Moisés, que olhou para Deus, ouviu o que ele tinha para dizer e obedeceu. Que você não viva de ilusões e com base nos seus méritos. Amém? Que venhamos a entender isso. Essa foi a sessão de hoje. A liderança de Moisés e uma liderança pela fé. Vamos orar? Que Deus te abençoe. Medite no texto. Converse com a sua família. Faça culto no seu lar. Está falando sobre o texto. E realmente temos muito para aprender com a palavra de Deus, irmãos. Vamos orar.